Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Meu nome é Otto Guilherme Neto, eu sou professor de matemática e eu tô aqui hoje para a gente trabalhar e para eu mostrar para vocês como que a gente lida com a matemática nas mais diversas formas, nos mais diversos tipos que ela pode nos aparecer. Antes de começar, eu quero falar para vocês que eu tô participando de um game show, sabe aqueles programas de você responde pergunta para ganhar dinheiro, sabe como é que funciona? Então, eu tô na rodada final. E para eu ganhar muito dinheiro, eu preciso ser muito bom na matemática. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso aqui hoje. Então vem comigo que vocês vão me ajudar nessa, eu tenho certeza. Para começar, eu preciso analisar a primeira questão que eles me entregaram nessa rodada final. Eu precisava analisar algumas proposiçõezinhas, algumas expressões, se elas são verdadeiras ou são falsas. A primeira proposiçãozinha que o Game Show me oferece é essa. A gente tem uma expressãozinha ali com uma fração e muitas multiplicações e uma divisão. E a gente tem que ver se ela vai ser igual no final a 1/100. E como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, respira, não pira e vem comigo. Vai ser bem tranquilo, porque a matemática é isso, né? Ela é maravilhosa. Vamos trabalhar esse carinha aí. A primeira coisa que eu vou fazer é mexer nesse quadrado, né? Nessa potência. Eu não gosto de trabalhar com potência, vamos resolver. O que é um número ao quadrado, pessoal? É um número vezes ele mesmo. E é isso que a gente vai fazer aqui no cantinho. Então, vamos resolver. O que é um número ao quadrado? De novo, é um número vezes ele mesmo. Então, vamos colocar lá. 0,01 vezes 0,01. E olha só o que está acontecendo. A gente sabe, né, que 1 vezes qualquer número é sempre o outro número, né? Então, 1 vezes 1 vai ser 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Coloco o mais e vamos para a linha de baixo. 0 vezes qualquer cara, a gente também sabe que é 0, né? Então, vamos lá. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Mais outra linhazinha de 0 para o último 0. Agora que a gente fez a multiplicação, vamos somar, né? A gente vai ter 1, 0, 0, 0, 0. E para fechar a nossa conta, né, pessoal? A gente tem que contar qual é a quantia de casas que a gente tem. A gente vai ter 2 casas depois da vírgula para o número de cima e 2 para o número de baixo, totalizando assim 4 casinhas depois da vírgula. Beleza? Então vamos lá, vamos colocar o que a gente achou, né, pessoal? Vamos colocar aqui embaixo. A gente vai ter 0,0001 vezes o 0,0001 vezes o 1000. Tudo isso divididos por 0,001. E agora, pessoal, a gente sabe quando a gente tem várias multiplicações todas juntas, não importa muito a ordem que eu começo. Então eu vou começar por trás agora. Vou ali no 1000 direto. Quanto que vai ser 0,001 que a gente achou vezes 1000? Vamos achar isso aqui? Esse valor? Vamos colocar aqui embaixo. Vezes 1000 para a gente ver o que está acontecendo. Tem um zerinho aqui, coloca um 0. Tem outro 0. Abaixo o 0. Mais um 0, abaixei o 0. E de novo, né? 1 vezes qualquer coisa, é esse outro carinha. 1, 0, 0, 0. Basta agora a gente contar os números de casas depois da vírgula, né? E a gente só vai ter 4, porque no 1000 não tem nenhum. Então, a casa depois da vírgula vai ficar aqui. E, como a gente pode ignorar esses primeiros zeros e esses zeros à direita do 1, o resultado é 0,1. Vamos colocar lá para a gente ver o que vai acontecer? 0,0001 vezes 0,1 que a gente acabou de achar. Tudo isso divididos por 0,001. Acabei de escrever bem aqui em cima da minha cabeça, né? Olha aqui. E olha o que a gente está fazendo, pessoal. Quando eu multipliquei o 0,01 pelo 0,01, eu apenas precisei acrescentar o número de zeros equivalente ao número de casas depois da vírgula. Aqui eu já tinha 2 casas depois da vírgula para o primeiro. Eu só precisei acrescentar mais 2 zerinhos que eles aparecem aqui, que são as casinhas depois da vírgula do segundo. E para o 1000 foi a mesma coisa, né? Porque olha o que está acontecendo com o 1000. Em vez de acrescentar agora, quantos zeros eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3. E basta cortar 3 casinhas depois da vírgula, sobrando só o 0,1. Beleza?
a partir de agora, então, a gente vai usar essa lógica para facilitar um pouco a minha vida. Olha aqui. Vou colocar aqui do lado. 0,001 vezes 0,1. Aqui eu tenho uma casinha só depois da vírgula. Então, eu preciso apenas adicionar um zero. 0,0 que eu adicionei e o resto fica igual. 0,01. Divididos por 0,001. E quando eu estou multiplicando, de novo, eu estava adicionando, né? Quando eu estava multiplicando esses dois números com vírgula, eu estava adicionando o número de casas depois da vírgula. Agora que eu estou dividindo, eu vou fazer o contrário. A divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, se na multiplicação eu adiciono casas depois da vírgula, na divisão eu vou retirar essas casas depois da vírgula. Olha só, aqui no número de baixo eu tenho 3 casinhas depois da vírgula. Então, é só eu retirar 3 casinhas, resultando 0,01. Legal, né, pessoal? Matemática é maravilhosa e olha só, daquela expressão gigante, a gente saiu num número bem bonito, né? E vamos lá, então. Ainda não acabou. Eu preciso saber se esse número que eu achei, 0,01, é igual a 1 centésimo. Mas, pessoal, tem uma coisa que eu não posso esquecer nunca na matemática. O que significa fração? Fração significa divisão, pessoal. Fração significa divisão. Isso tem que entrar na cabeça de vocês, no coração de vocês, aonde for entre, pessoal, para vocês guardarem, né? Aí vocês guardem aonde vocês preferirem. Mas isso tem que entrar e não pode sair nunca mais, hein? Fração significa divisão. E se eu quero saber se 1 centésimo é igual a 0,01, é só realizar a divisão. Vamos realizar ela aqui embaixo? Eu tenho que... Vou gravar o que eu já achei e vou colocar aqui 1 centésimo. Para resolver isso, basta fazer uma divisão de 1 sobre 100. Lembrando que o número de baixo da fração sempre vai dentro da chave. Vamos lá, professor, como é que eu faço isso aqui? O 100 que está dentro da chave é maior do que 1, mas não tem problema nenhum. Bota um 0, e coloca um 0 depois do lado do 1. Ainda ficou menor, não tem problema. Mais um 0 embaixo da chave, mais um 0 ali. E agora ficou bem de boa, né? Que número vezes 100 que dá o próprio 100? O 1, né? Tiro o 100 aqui e eu sei que isso é 0. Então, o resultado que eu achei é 0,01. Opa, bateu, né, pessoal? Ficou igualzinho. E essa minha questão é verdadeira. Beleza? Primeira, verdadeira. Vamos para a segunda? Eu tenho que 0,899 ao quadrado menos 0,101 ao quadrado. E ele tem que ser menor que 7 décimos. Pessoal, aqui sem problema nenhum. Eleva esses números ao quadrado, lembrando que ao quadrado é um número vezes ele mesmo. Mas aqui eu vou ensinar uma tática para vocês que resolve a nossa vida, salva a nossa vida na matemática. Que são nossos queridos produtos notáveis. Vamos lá, vamos colocar eles aqui. Colocar eles bem aqui embaixo. Eu sei que um número mais outro, a soma elevada ao quadrado é sempre o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E se for uma subtração? Não tem problema, eu também sei a regrinha. Se for uma subtração ao quadrado, é sempre o quadrado do primeiro, menos, olha lá, tem um menos, o menos vai aparecer aqui no meio. 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ó, o menos só apareceu aqui no meio, pessoal. No final, continua mais. E se eu tiver um número ao quadrado menos outro número ao quadrado, que é igualzinho o exercício que a gente tem ali em cima, né? O que vai ser? Vai ser o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Agora é a hora. Parou? Pausa o vídeo. Despausou, agora vem comigo. Vai pausar o vídeo, pessoal, para olhar o produto notável e internalizar ele. Tenho que saber produto notável porque ele facilita demais a nossa vida na matemática. Então, olha o produto notável, pausa o vídeo. Olhou bem? Agora vem comigo porque eu vou te mostrar como que essa conta fica muito mais tranquila usando o produto notável. Olha só, o nosso último carinha do produto notável, que está bem aqui em cima de mim, vocês estão vendo aqui, ó, olha para eles aqui. Tem ali que um número ao quadrado menos outro ao quadrado é o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Então eu vou usar isso na minha conta agora, vou colocar aqui do ladinho.
A minha expressão vai ser 0,899 mais 0,101 vezes 0,899 menos 0,101. E essa continha de mais e de menos é bem tranquila, né? De um lado eu vou ter umzinho, vezes do outro lado 0,798. E eu sei, né, pessoal, que 1 vezes qualquer coisa é esse outro cara. Então o resultado fica 0,798. Opa, já fiz metade do meu exercício, agora eu preciso saber se ele é realmente menor que 7 décimos. E o que eu não posso esquecer? Você aí em casa responde para mim. Fração significa divisão. Então a gente vai resolver isso agora. Vamos fazer a divisãozinha. 7 décimos é a mesma coisa que 7 divididos por 10, né? E de novo, 7 é menor do que o 10. O que eu faço? Coloco o 0, embaixo da chave e coloco um zerinho do lado do 7. Agora ficou fácil, né? 10 vezes que número dá 70? Próprio 7. Tiro 70 aqui. E o resultado, então, foi 0,7. Mas, olha aqui que eu tenho. 0,798 é maior do que 0,7. Então, essa minha proposição é falsa, pessoal. Essa aqui é falsa. A primeira foi verdadeira, a segunda é falsa. Vamos para a terceira para a gente acabar de vez? Olha que expressão maravilhosa, a gente tem um monte de raízes, a gente tem 3 raízes aí. E a gente vai trabalhar com elas agora. Tranquiliza, esse exercício é bem mais tranquilo do que parece. Aqui a gente vai usar a propriedade, vai usar nossos produtos notáveis de novo. E aqui, se a gente lembrar de propriedade de potência, sai bem tranquilinho. Vamos lá, então? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mexer nessas potências aí, que do jeito que tá, fica um pouquinho complicado de eu trabalhar. Pessoal, lembra da propriedade de potência? Se eu tiver uma potência elevado a uma potência, ou seja, tem que ter os parênteses. Eu tenho uma potência dentro de parênteses, tudo elevado a outra potência, me basta apenas multiplicar essas potências, esses expoentes. Só isso, pessoal. Só me basta de multiplicar esses expoentes. E olha que legal, eu vou colocar aqui embaixo, colocar bem embaixo da expressão, em cima de mim aqui, o produto notável, a última parte do produto notável que a gente viu antes. Sempre que eu tiver um número ao quadrado menos outro ao quadrado, isso aqui vai ser o primeiro mais o segundo, vezes o primeiro menos o segundo. E aqui é justamente o contrário, né, pessoal? Olha só. Quando eu multiplicar aqueles expoentes, eu vou ter raiz de 2 mais 1 vezes raiz de 2 menos 1. Então, é justamente ao contrário. Então, pela regra do produto notável, eu vou ter, vai ser o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Vamos colocar a expressão aqui do lado. Isso aqui vai ser a raiz de 2, que vai elevar. O primeiro ao quadrado é raiz de 2, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Pessoal, sempre que eu tiver raiz quadrada elevada ao quadrado, corta, né? Corta a potência, corta a raiz. Vai sobrar só o 2. Menos o segundo ao quadrado. Quem que é o segundo ao quadrado? O 1, né? 1 ao quadrado a gente sabe que é 1. Tudo isso vezes a raizona de 4, que a gente vai deixar ela quieta ali por enquanto, que multiplica a raiz. E aqui dentro a gente vai fazer a mesma coisa, né? É raiz de 3 mais 1 vezes raiz de 3 menos 1. Um número mais outro vezes um número menos o outro. E a gente sabe que isso, pelo produto notável, tem que dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vamos lá. Como é que vai ficar? A base vai seguir lá. O quadrado do primeiro, raiz de 3 ao quadrado. Corta quadrado, corta raiz, sobra o 3. Menos o quadrado do segundo. 1 ao quadrado a gente sabe que é 1. Beleza? Vamos continuar aqui então. Aqui vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 4, que multiplica ali uma raizinha. 3 menos 1 a gente sabe que é 2. Então 2 ao quadrado, 4, né, pessoal? E olha só que tranquilo. Sobrei essa raiz de 2 na frente, vezes raiz de 4. E essa raizinha de 4 lá dentro, a gente sabe quanto que vale. Vale 2. Então, vai ficar 4 vezes 2 dentro dessa raiz. Igual. Raiz de 2 vezes raiz de 8.
E aqui propriedadezinha de raízes, pessoal. Sempre que eu tiver uma raiz quadrada vezes outra raiz quadrada, sempre que eu tiver raízes iguais multiplicadas, a gente pode juntar todo mundo na mesma raiz. Então eu vou juntar o 2 e eu vou juntar o 8. Vai ficar uma raizona de 2 vezes 8. Isso aqui é a raiz de 16. E 16 eu sei quanto que vale a raiz. Vale 4. Então o resultado dessa expressãozinha é 4. E aí ele me pergunta se esse número é irracional. E a gente sabe que isso aqui é falso, pessoal. Outra que é falso. Por que ele é falso, né, pessoal? Porque um número irracional, quando a gente está falando de raízes quadradas, vão ser raízes não exatas. Sempre que eu chegar numa raiz exata, pessoal, pode esquecer que esse número não é irracional. Então, normalmente, quando a gente está falando de números irracionais, a gente está falando de raízes não exatas. Deu raiz não exata, joga lá o número irracional. Então, o que eu achei na minha proposiçõezinhas? Eu achei que a primeira era verdadeira, a segunda era falsa e a terceira era falsa. Usamos a matemática, usamos muito bem. Vamos ver, será que a gente acertou? Será que a gente errou? Vamos marcar de novo. A primeira eu coloquei aquele Vzinho verdadeiro, tamo junto. A segunda eu coloquei o F, olha o F aparecendo ali, Fzinho, falso. E a terceira eu também coloquei a falsa. Qual que é a resposta? É a letra A, pessoal. Verdadeiro ou falso? Falso. Olha, eu tô me coçando todo que eu tô sentindo o dinheiro que eu vou ganhar. A gente vai ganhar e, podem me cobrar que eu divido com vocês, pessoal. A gente vai ganhar todo esse valor trilionário. Ai, a gente não vai ter nem onde gastar, porque vai ser muito, muito dinheiro que a gente vai ganhar nesse game show. E falando em dinheiro, pessoal, eu vi uma notícia que correu o mundo esses dias. Se vocês não viram, ouçam com muita atenção. Que foi comprovado que só existem duas maneiras de você ficar muito rico na vida. Que é ou você sabe muito matemática, ou você tem dinheiro para contratar alguém que sabe muito de matemática. Se você não tem tanto dinheiro, vem comigo, porque sabendo matemática não tem escapatória, pessoal. É só crescimento na vida. Não vai ter escapatória. E falando em dinheiro, eu lembrei num caso de um amigo meu, quero contar rapidinho para vocês, que ele foi numa concessionária, uma revendedora de automóveis, comprar um carro usado. Ele queria trocar o carro dele, falou, vou comprar um usado, que é mais tranquilo, né? E ele escolheu um modelo lá que ele adorou. Mas a revendedora disse, esse carro custa X reais. Ele não disse o valor, só disse que custava X. Mas ela fez duas ofertas. Se você pagasse à vista, esse meu amigo, um cara que eu gosto muito, se ele pagasse, e admiro muito também, né? Se ele pagasse à vista, ele ia ganhar um desconto de 10% no preço anunciado, que era aquele X que ela não disse muito quanto era. Mas ele também tinha uma segunda oferta, que era que o preço ele ia aumentar em 20%, ia ser acrescido 20% no valor, mas ele podia pagar em 10 parcelas iguais. O meu amigo, que eu gosto muito, acho que eu não quero falar, mas eu vou falar, o meu amigo querido Marcelo, ele comprou um automóvel e optou pelo pagamento no cartão de crédito. Ele adora usar o cartão de crédito. Eu falo para ele, Marcelo, não é tão bom assim usar tanto o cartão, mas tudo bem, ele gosta, né? Deixa ele lá. E ele optou por passar no cartão de crédito em 10 parcelinhas iguais de 3.240. Considerando tudo isso, vamos ver, vamos ajudar o Marcelo a descobrir se ele fez um bom negócio ou se ele não fez um negócio tão bom assim. Ele está me olhando em dúvida agora, ele está rezando que ele tenha feito um bom negócio, mas vamos ver se valeu ou não valeu a pena. Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é olhar ali, né? Ele diz que, o Marcelo me contou, né, que ele pagou 3.240 em 10 vezes. Ele pagou 10 parcelas de 3.240, né? Então a primeira coisa que a gente vai saber e vai escrever é quanto que ele pagou, né? Ele pagou 10 vezes de 3.240. Isso dá um total de 32.400. Opa, ele pagou. Então, o total que ele pagou, né, nessa oferta foi de 32.400. E quando a gente está falando de porcentagem, pessoal, a gente está falando de regra de 3. Não foge a isso. Estou falando de porcentagem, estou falando de regra de 3. Então, vamos montar a nossa regrinha de 3. A gente vai ter o valor e a gente vai ter a porcentagem. O Marcelo pagou 32.400 no total, né? E esse total equivale a quanto? Era o total anunciado, que era 100%, mais os 20% da oferta ali do que a revendedora passou. Então, ele pagou
120%. E o que a gente quer saber? É justamente quanto que era 100% antes, né? A gente quer saber exatamente quanto que era o valor anunciado. A gente quer saber quanto que vale 100%. Quando a gente não sabe alguma coisa na matemática, joga aquele x lá que não tem erro. Como a gente está falando de porcentagem e a gente está falando de regra de 3, quando a gente fala de regra de 3, a gente sempre tem que olhar se os valores são diretamente proporcionais ou são inversamente proporcionais. Vou colocar uma flechinha sempre na direção do menor para o maior, sempre na direção do menor para o maior, e vou pensar aqui, pessoal, se 120%, né, é 32.400, 100% tem que ser menos, né? Então esse x vai ser menor que 32.400. E a flechinha fica na direção do maior. Se as flechinhas estão na mesma direção, as grandezas dos valores aqui são diretamente proporcionais. E a gente multiplica cruzado. Vou ter aqui, ó, tô escrevendo bem em cima de mim, bem em cima aqui, ó. Olha para cima. 120x igual a 32.400 vezes 100. O x vai ser o que então? 32.400 vezes 100 é só acrescentar, né? Tenho 2 zeros no 100, acrescento os 2 zeros ali. Aí 0, 0, tudo isso divididos por 120. Corta o zerinho e essa divisão vai ser igual a 27.000. Opa, então o valor anunciado era 27.000. O Marcelo já me olhou com uma cara meio triste, tá vendo que talvez não tenha sido muito bom o negócio, mas tudo bem, calma, Marcelo, que a gente não acabou a nossa conta ainda. Vamos continuar aqui. Vamos colocar aqui do ladinho, então. Vamos colocar tudo que a gente sabe. Ele pagou no cartão 32.400. O preço anunciado é de 27.000. Mas se ele pagasse à vista, ele ia ganhar 10% ainda, né? Então, quanto que seria? O à vista seria os 27.000 menos 10%, que nesse caso é 2.700. Então, ele teria pago à vista 24.300. E a diferença, né? Vou colocar a diferença aqui para o Marcelo ter certeza se ele fez um negócio bom ou não fez. A diferença seria de 32.400 menos 24.300, totalizando R$ 8.100. Então a diferença de valor que ele teria economizado foram R$ 8.100. Eu quero que mostre a cara do Marcelo agora, ele não está muito feliz, assim, tá meio bolado, mas a gente tem que ser sincero, né? Da próxima vez, Marcelão, chama o professor de matemática na hora de comprar o que for, que a gente tem a solução, né? Porque a matemática é isso, né? Ela deixa a nossa vida muito mais fácil, muito mais tranquilo. Beleza? Vamos continuar então, só para verificar. O valor X, que era o valor anunciado, né? Que a gente viu lá, que deu 27.000. Pela revendedora é menor que 25.000? Não, essa não está certa, porque a gente achou que o valor anunciado era 27.000. Se esse cliente tivesse optado pelo pagamento à vista, que era aquele com 10% de desconto, então ele gastaria mais de 24.500. Também não está certo, né? Porque ele teria gastado 24.300, então ele gastaria menos. A opção que esse comprador fez usando o cartão de crédito representou um acréscimo de 30% sobre o valor que seria pago à vista. Esse também não está certo, né? 8.100 que foi o acréscimo, né? Ele pagou 8.100 a mais, é mais do que 30% neste caso. E não restou, né, que se o nosso querido e maravilhoso Marcelo tivesse pago à vista, ao invés de utilizar o cartão de crédito, né, eu digo, né, não utiliza tanto assim, Marcelo. Aí tudo bem. Ele teria economizado mais de 8.000, claro, ele teria economizado R$ 8.100. Beleza? Fica a dica, hein? Precisou saber de alguma coisa? Chama os amigos matemáticos ou estuda muito matemática que não tem erro. Vai saber lidar com a vida, ó, fácil. Voltando aqui então para o meu game show, eu tenho que voltar porque eu ainda quero ganhar muito dinheiro, né? Aquele prêmio trilionário, nossa, eu não sei nem o que eu vou fazer na vida com esse dinheiro, mas eu vou ganhar muito. Talvez eu compre até um continente por aí, compre a lua, compre alguma coisa que, né?
Vai sobrar e vai sobrar muito. E a minha próxima questão que me mandaram era o seguinte: considere 4 números naturais distintos, tais que, quando adicionados de 3 em 3, resultem em 152, 163, 175 e 185. Sobre esses 4 números é correto afirmar que... como que a gente começa este exercício? É tranquilo, como eu digo, respira, não pira, vem comigo que fica bem tranquilo. Primeira coisa, ele fala ali, considere 4 números naturais distintos. Vou gravar aqui. Ou seja, ele não me disse que números naturais são esses, mas eu sei que eles são distintos. Quando eu quero, na matemática, a gente não sabe qual é o número exatamente, a gente não sabe que número colocar, normalmente a gente coloca uma letra. Então a gente vai colocar uma letrinha para cada um destes números, beleza? Então o primeiro número vai ser o A, o segundo número vai ser o B, o terceiro número vai ser o C e o quarto vai ser o D. E continua, né? Ele continua dando mais informaçõezinhas. Que ele fala que se eu somar eles de 3 em 3, eu vou ter 152, 163, 175 e 185. Então, vamos fazer isso. Vamos somar esses 4 númerozinhos que a gente colocou, assim, aquelas 4 letras, vamos somar de 3 em 3. A gente sabe aqui que se eu somar A mais B mais C, tem que dar 152. Se eu somar A mais C mais B, desculpa. Se eu somar A mais B mais D, tem que dar 163. Se eu somar A mais C mais D, vai dar 175. E se eu somar A, B mais C mais D, eu tenho o meu último resultado, que é 185. E agora, para resolver isso, vem a parte mais gostosa do meu exercício, que a gente vai brincar com a matemática. Vamos mexer com essas letras, esses números e ver o que está acontecendo. O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou somar todo mundo. Vou somar todas as linhas com todas as linhas de um lado e de outro. Se eu somei de um lado, eu tenho que somar do outro. Vamos lá, pessoal. Quantos azinhos eu tenho aqui? Eu tenho 3 As. Então, vou ter que colocar lá 3 As. Mas, se eu voltar ali, eu vou ver quantos Bs eu tenho. Eu tenho um na primeira, um na segunda e um na última. Então, eu tenho 3 Bzinhos. Então, eu vou colocar ali 3 Bs. Mas, se eu olhar com atenção, eu também vou ter 3 Cs, né? Porque eu tenho um na primeira linha, e um na terceira e um na última. O que mesmo está acontecendo com o D, né? O D eu tenho 3 também. Na segunda, na terceira e na quarta. Então, eu vou ter 3 Czinhos mais 3 Ds. E se eu somar todo mundo que está ali do outro lado, 152 mais 163 mais 175 mais 185, eu vou ter um total de 675. E olha só que interessante, pessoal. Olhe com atenção. Eu tenho 3 para o A, 3 para o B, 3 para o C e 3 para o D. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse 3 em evidência, jogar ele para frente. Então, o 3 vai multiplicar o A, mais o B, mais o C e mais o D. Tudo isso igual a 675. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque agora, com esse 3 multiplicando todo mundo, se ele está multiplicando, eu posso jogar ele para o outro lado da igualdade na divisão, que a gente conhece, né? Está multiplicando, joga ele para o outro lado na divisão. Vai ficar A mais B mais C mais D igual a 675 divididos por 3, que passou para o outro lado. E eu vou ter que A mais B mais C mais D vai ser igual a 225. Opa, olha que legal onde a gente está chegando, tá legal demais. Eu tô sentindo o dinheiro do prêmio vindo rapidinho. Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu tenho 4 letrinhas, né? Eu tenho 4 números desconhecidos. Então eu vou construir 4 tabelinhas aqui. Vou construir A mais B mais C mais D igual a 225. Vou construir aqui embaixo A mais B mais C mais D igual a 225. A mais B mais C mais D igual a 225. E mais umzinho, A mais B
mais C mais D igual a 225. E olha só como a matemática é muito bonita e como tudo se encaixa no final. Eu tenho o primeiro, vamos para o primeiro lá. Eu tenho que A mais B mais C mais D é igual a 225. Mas pessoal, será que eu sei o quanto vale B mais C mais D? Eu já escrevi isso aqui atrás. Olha só, B mais C mais D dá 185. Então eu vou substituir lá. O A mais 185 vai ser igual a 225. E o meu Azinho vale 40. Beleza? Será que eu consigo fazer isso para o próximo? Vamos tentar. Eu tenho A mais B mais C mais D, mas eu já achei o A, vou achar o B então. Vou colocar aqui. Será que eu sei quanto que vale A mais C mais D? Olha lá. Eu sei quanto que vale A mais B mais D. A mais C mais D. Vale 175. E eu vou substituir então. B mais 175 é igual a 225. E o meu Bzinho vale 50. Vamos continuar nessa ideia? Tá muito boa, né? Vamos lá. Agora eu quero saber quanto que vale o C. Então, será que eu sei quanto que vale A mais B mais D? Olha aqui atrás. A mais B mais D vale 163. Eu tenho todas as respostas ali já construídas. Então, o C mais 163 é igual a 225. E o C está me valendo 62. E para terminar, agora eu quero saber o D. Será que eu tenho escrito, como eu já vi nos outros, quanto que vale A mais B mais C? E a gente tem sim, né? A gente sabe que vale 152. Então, vou substituir. 152 mais D é igual a 225. E o meu D vale 73. Opa, agora que eu achei meus 4 números, eu estou sentindo que está vindo esse dia. Está chegando, pessoal. Vamos ver, vamos conferir o que ele me dá para saber qual é a resposta certa, né? A gente tem ali, todos os números são menores que 70, essa já não está certa, porque a gente viu que o D, meu último que eu achei, vale 73. Então já é maior, já não vale. Nenhum é múltiplo de 10. Só para saber se um número é múltiplo de 10, é só ver se o 10 divide ele. Se ele é 10 vezes algum número, veja lá se o 10 divide ele. E a gente sabe que o 10 divide o 40 e o 50, então o B também não é. Apenas um é número primo. E essa está certa, né, pessoal? Porque a gente sabe que o 73 é um número primo. Lembrando que o número primo é um número que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. E o 73 é um número primo. E para terminar, é só conferir algum é um quadrado perfeito. Sempre que eu quiser saber se um número é um quadrado perfeito, pessoal, é só pensar se ele tem alguma raiz exata. Se eu colocasse uma raiz quadrada em algum deles, ia dar uma raiz exata. E não ia valer para o 40, não ia valer para o 50, não ia valer para o 62, nem para o 73. Nenhum deles tem uma raiz exata. Então, a gente sabe que a correta é apenas um. É um número primo, que é o número 73. Eu estou sentindo, olha o dinheiro caindo aqui, está quase chegando, está vindo. Mas vamos lá, ainda tem mais uma. Sobre o conjunto solução da variável x, olha aqui do lado estão as minhas alternativas. A gente tem essa equação. Ele quer saber se essa equação, o conjunto de solução dela, é vazio, possui somente um elemento aqui, se ele possui dois elementos de sinal igual, ou se ele possui dois elementos de sinais opostos, sinais diferentes. O que é o conjunto de solução de uma equação? Basta eu resolver a equação. Eu tenho que achar quanto que vale esse x aí. Vamos tentar achar, pessoal. Sem problema nenhum. A gente tem a nossa equaçãozinha ali e a gente vai tentar achar quanto que vale o x. Mas antes, pessoal, aqui tem algo muito importante que eu vou colocar de novo. Lembra que eu falei que era importante? Produto notável. Vou colocar o produto notável aqui do lado de novo. A gente sabe que um número mais outro ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Se for uma subtração ao quadrado, é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. O menos só vem aqui no meio. E se eu tiver um número ao quadrado menos outro ao quadrado, é o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. E olha só, pessoal, a gente já vamos entender por que eu coloquei esse produto notável aí. Então, pessoal, sempre que eu tiver uma raiz englobando todo mundo,
eu posso passar essa raiz para o outro lado. E como que eu passo? Eu passo na potência. Sempre que eu tiver uma raiz englobando todo mundo de um lado da igualdade, eu jogo ela para o outro lado, passando na potência. Como essa é uma raiz quadrada, eu vou jogar para o outro lado na potência ao quadrado. Então, aqui desse lado, eu vou jogar essa raiz elevando todo mundo que está do lado esquerdo da igualdade ao quadrado. Isso vai ser igual x ao quadrado mais 2 vezes raiz de 4x ao quadrado mais 8x mais 2. E aquela raiz grandona já ficou para trás. E olha ali, né? Apareceu porque eu coloquei o produto notável. X mais 2 ao quadrado. Posso abrir isso, isso é x mais 2 vezes x mais 2, mas se eu sei produto notável, pessoal, isso aqui vai rápido, rápido, rápido. Pelo produto notável é aquele primeiro caso aqui, né? Esse casinho aqui. Vai ser o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 2, 4. Vezes x, 4x. Mais o quadrado do segundo. 2 ao quadrado é 4. E do outro lado continua tudo por ali, né? X ao quadrado mais 2 que multiplica toda aquela raiz. 4x ao quadrado mais 8x mais 2. Tudo isso aqui dentro da mesma raiz, né? E olha só, tenho x ao quadrado de um lado, tenho x ao quadrado do outro. Corta, corta. Tenho esse 2 que está multiplicando. Se ele está multiplicando, eu jogo para o outro lado a divisão. Então, vai ficar 4x mais 4, tudo divididos por 2, igual a raiz de 4x ao quadrado mais 8x mais 2. Vou fazer aqui do ladinho. Tenho aqui, né, pessoal, 4x divididos por 2. Vai sobrar 2x. 4 divididos por 2, lembrando que esse 2 está dividindo todo mundo ali. 4 divididos por 2, sobrou 2 também. Mais 2. Igual raiz de 4x ao quadrado mais 8x mais 2. E olha só, de novo, né, pessoal, tem uma raiz englobando todo mundo. Como é que eu passo ela para o outro lado? Passa na potência. Tem uma raiz englobando todo mundo de um lado, passa na potência. Se eu tiver uma potência englobando todo mundo de um lado, passa na raiz. Então, isso aqui vai ser 2x mais 2 ao quadrado e aquela raizona desapareceu. Mais 8x mais 2. E, de novo, a gente pode usar nosso produto notável para facilitar a nossa vida. É o primeiro ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado, x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Mais o 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2, 4. Vezes 2 de novo do segundo, 8. Vezes o x, 8x. Mais o quadrado do segundo, que é 2 ao quadrado, 4. Igual a 4x ao quadrado mais 8x mais 2. E olha que bacana isso aqui, pessoal. 4x ao quadrado morreu com 4x ao quadrado, 8x morre com 8x. E me sobrou 4 igual a 2. Eita, como assim? 4 igual a 2? Isso é possível, pessoal? Não é, né? E sempre que eu estiver resolvendo alguma equação e eu chegar numa coisa maluca dessa, 4 igual a 2, 1 igual a 5, 0 igual a 30, o que for, pessoal. Sempre que eu chegar numa coisa maluca dessa, sempre que eu chegar numa igualdade de números diferentes, é porque a solução é vazia. Não existe solução. Então, ele é vazio e é a letra A. Olha o Azinho aqui na minha mão. Viram só? Acabou, né, pessoal? Olha só. Tá vendo o dinheiro caindo do céu? Ah, acabou, pessoal. Acabou. Eu recebi o prêmio. Tô feliz da vida graças a você. Graças a matemática. Olha o tanto. Tá chovendo dinheiro. Tá chovendo. Ah, pessoal. Olha que delícia, né? Mas antes de acabar, eu quero contar uma última história para vocês, pessoal. Porque o nosso amigo Marcelo, né, ele comprou aquele carro, né, que talvez não tenha sido tão bom para ele assim, mas ele foi fazer uma aventura muito louca, pessoal. Eu tenho que contar isso para vocês porque ele chegou aqui na escola faceiro, contando para todo mundo. Ah, vocês não acreditam o que eu fiz. Ele pegou esse carro e foi para São Paulo, pessoal. Para quê? Para pular de bungee jump lá da Ponte Estaiada. Tinha até uma ponte estaiada aqui em Curitiba, mas ele quis ir para São Paulo, ele não quis nem saber. Vou para São Paulo e vou pular de bungee jump. Eu quero imagens, pessoal. Me dá imagens aí do Marcelo pulando de bungee jump. Olha só.
Incrível, né? Tá faceiro, contou pra todo mundo, vem aqui falando, bichão, tá? Nossa, não vou nem falar. E ele me disse o seguinte ainda, que quando ele fez, ele gravou, né? Alguém gravou pra ele, claro, e quando ele pulou de bungee jump, ele fez uma curva, igual a essa que a gente tá vendo. E essa curvinha, pessoal, ela descreve uma função do segundo grau, que é aquele da forma genérica que a gente conhece, né? O ax ao quadrado mais bx mais c. E ele me deu me deu a forma, né? Me deu o gráfico dela, a fotinho do momento. Olha o Marcelo aqui, antes de saltar, tá ali bonitinho. E ele me deu que esse salto fez essa funçãozinha do segundo grau. E eu tenho outras coisas, outras informaçõezinhas. Porque ele também me disse que o eixo das abscissas... O que é o eixo das abscissas, pessoal? O eixo das abscissas é o eixo X. Não posso esquecer disso. Eixo das abscissas, eixo X. Ele coincidia exatamente com a Avenida das Nações Unidas, que é o chão ali, né? O eixo X, então, vai ser o chão. E que o eixo das ordenadas... O que é o eixo das ordenadas? Eixo Y. Contenha o ponto mais próximo da avenida. E qual que é o ponto mais próximo? É esse aqui a 4 metros. Olha só, este é o pontinho mais próximo, então esse ponto tá lá no eixo Y, hein? Então é isso que eu sei, o eixo X é o chão e aquele ponto mais próximo que é o 4 faz parte do eixo Y. Então, pessoal, ele chegou para mim contando, super faceiro, mas ele falou, tirei essa foto e parece uma função do segundo grau. Você consegue me ajudar a saber qual que é o coeficiente de A, né? Porque você vê matemático, né? Você começa a fazer umas perguntas que, né? Você só faz para matemático. Ele quer saber qual que é o coeficiente ali do x ao quadrado. Ele quer saber qual que é o azinho que fica na frente do x ao quadrado. Falei, bom, Marcelo, vamos tentar, vamos resolver isso. Vamos achar quanto que vale esse azinho. Lembrando que para achar o A, primeiro eu tenho que achar o C e depois achar o B, que é aí que a gente vai achar o azinho. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer... Eu vou montar o gráfico aqui, eu vou desenhar o gráfico, porque ele vai me ajudar a ver o que está acontecendo. Era uma parábola que vai lá para cima. Eu sei que esse pontinho aqui vale 4, este vale 30, e aqui embaixo era 39, né? 39 metros, menos 39, porque eu estou andando para a esquerda. Lembrando, né, pessoal? O eixo X é o chão. E o eixo e o ponto de mínimo, né? Ali é o ponto mais próximo do chão, que era o 4 metrozinhos. Ele está no eixo Y, né? Que ele me diz ali que era o eixo das ordenadas. E como é que eu faço a partir disso? Vamos pensar. Primeira coisa, pessoal. Vou calcular a função quando x vale 0. E por que com a função quando x vale 0? Olha o que está acontecendo. Eu vou ter A, que multiplica 0 ao quadrado, mais B, que multiplica 0, mais C. Opa, 0 ao quadrado é 0. A vezes 0, morreu. B vezes 0, também. Então, isso aqui só me sobrou o C. Mas olha, pessoal, a função que a gente fez, a gente sabe quanto que vale a funçãozinha, a gente sabe quanto que vale y quando x vale 0. Porque quando x vale 0, a gente está bem aqui no eixo y. Então, toda vez que o x vale 0, a gente vai estar sobre o eixo y. E a gente tem um pontinho aqui, né? Quando o x vale 0, a função está valendo 4. Então, tudo isso tem que ser igual a 4. Mas só sobrou c. Então, eu tenho que c vai ser igual a 4. Opa, achei o c, vamos passar para o b. E como que a gente vai passar para o b? Bem tranquilo. Olha só. Esse pontinho aqui da minha função, pessoal, é o ponto de mínimo, ou seja, é o ponto mais próximo do chão, é o meu ponto de mínimo. E vocês vão lembrar muito bem que para achar esse ponto de mínimo, o ponto de máximo da função, ou seja, é o ponto que a função muda a sua trajetória, ela estava só descendo, e a partir dali ela começa a subir. E para achar esse ponto, a gente tem dois carinhas. O y do vértice, que é menos delta sobre 2a, e o x do vértice, que é menos b sobre 2a. E é a partir do x do vértice que a gente vai achar quanto que vale o b. Olha só. De novo, esse pontinho de 4 aqui, o 4 metros, é o ponto
onde a função é mínima, ou seja, é o máximo, é o mínimo da função, a partir dali ela vai mudar. Então é bem ali o x do vértice. Mas se ela está no eixo y, como eu falei, sempre que eu estiver no eixo y, quanto que vale o x? X vale 0. Sempre, 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 sempre que o x, sempre que a função estiver dando exatamente no eixo y, o x está valendo 0. Então o x do vértice vale 0. Igual a menos b sobre 2a. Não posso esquecer, fração significa divisão. Esse 2a está dividindo. Passo ele na multiplicação. Então isso aqui vai ser 0 vezes 2a, igual a menos b. Opa, 0 vezes qualquer coisa é 0, né? Então a gente tem que o b é igual a 0. Achei o a, achei o c, achei o b, agora só falta o a. E para achar o a, a gente vai de volta para o gráfico. A gente vai tirar tudo do gráfico do Marcelo Fulano, de Bang Jump. Bem tranquilo. A gente tem um ponto que a gente conhece, que é o valor dá 30. A gente sabe que o x nesse valor é menos 39. Então vamos achar esse ponto. O f de x, ou o f de menos 39, vai ser igual a quanto? O a que multiplica menos 39 ao quadrado, tudo que é x, vai virar menos 39. Mais o b que multiplica menos 39, mais o c. Só que eu já sei o valor de b e eu já sei o valor de c. F de menos 39 vai ser igual a que multiplica 1521, menos 39 vezes menos 39, ou seja, menos 39 ao quadrado, 1521. O b eu sei que é 0, então eu vou trocar. Mais 0, que multiplica menos 39, mais 4. E isso aqui vai ficar igual a A vezes 1521 mais 4. Mas olha só lá no gráfico, olha o gráfico de novo, que está bem aqui em cima, pessoal. Quando o x vale menos 39, eu sei o valor disso. O valor disso é 30. Então, tudo isso tem que ser igual a 30. Opa, agora é só achar esse a e acabou o meu problema. O a vai ser igual, vou colocar aqui o azinho, vai ser, vou passar esse 4 que está positivo, vou jogar ele para o outro lado, ele está somando, vai passar subtraindo. 30 menos 4, 26. E esse 1521 que estava multiplicando, joga na divisão. Está multiplicando, joga na divisão. Divide por 1521. Acabou, achei que o a é igual a 26 sobre 1521. Opa, professor, mas eu não tinha essa não é uma das opções. Mas quando a gente tem uma fração muito grande, a gente sempre pode fazer o quê? Pode simplificar, né? Então vamos simplificar essa fraçãozinha. Vou simplificar por 13 em cima e por 13 embaixo, pessoal. Que não tem erro. 26 dividido por 13, 13 é a metade, né? Então se eu dividir pela metade, vai sobrar 2. E embaixo, se eu fazer 1521 divididos por 13, vamos fazer aqui, é uma continha um pouco maior, por 13. Por 1, menos 13, sobra 2. Só abaixo 2, de novo por 1. Vai sobrar menos 13, vai sobrar 9. Abaixo 1, dá por 7. Menos 91, 0. Então, eu tenho 2 sobre 117. Que era a minha opção B, a minha letrinha B. Beleza, pessoal? Agora que a gente ajudou o Marcelo a pular de bungee jump, né? Ele vai pular pro resto da vida, vai trazer pra gente toda a foto, todas as curvas, todos os gráficos que fizer. E ele vai tirar todas as dúvidas possíveis com a gente agora, porque a gente matou a pau, né? Descobriu bem tranquilo. E eu fico por aqui. Eu agradeço muito a todos vocês que estão aí do outro lado, me ouviram com muita atenção, me ajudaram a ganhar muito dinheiro. Olha o dinheiro caindo do céu de novo. Ai, meu Deus, não sei o que fazer com tanto dinheiro. Se me verem na rua, podem pedir um pouquinho emprestado, porque agora eu tô cheio, né? Graças a vocês, graças a mim, graças à grande e maravilhosa matemática, tô cheio de dinheiro, né, pessoal? Tchau. Beijo no coração de vocês. Só amor. Tamo junto. Lembrou da Epicar? Tá na Epicar? Lembra do professor Otto, que é sucesso. Obrigadão.